Bom Bom dia! dia! Tudo bem? Tudo bom? Que Que alegria! saudade! Verdade, verdade, Flávia. Uma alegria muito grande estar aqui com você. Eu quero primeiro te agradecer por você ter aceitado o meu convite para estar aqui comigo nessa live, nessa semana. Eu sei que foi Deus que preparou esse encontro, Incrível. porque eu sei que o Senhor vai te usar. Gente, eu conheço a Flávia não faz muito tempo, mas foi uma conexão divina que o Senhor nos deu, né, Flávia? E o Senhor nos conectou para um propósito, sabe? Eu creio, eu celebro sua vida, reconheço a unção de Amém. Deus na sua vida. E antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, falando um pouquinho da Uhum. sua trajetória, de quem você é, para essas mulheres aqui de Deus poderem te conhecer. Seja Que bem-vinda. bom. Bom dia, gente. Bom dia, amiga. É um presente, né? Realmente o Senhor tem os seus caminhos e algumas coisas a gente nem explica, né? A gente só vive. E esse Verdade. encontro é um encontro assim, né? A gente se encontrou e eu creio que o Senhor tem ainda coisas muito maiores para fazer entre nós e através de nós juntas. Eu Amém. sou, eu sou Flávia, casada, tenho três. Eu vi a Ana contando nos dedos, né? Os filhos. Eu tenho o Bernardo, o Heitor e o Davi. E sou casada também há 21 anos aí com o Mário. Nós temos uma função aqui na nossa área profissional. O Senhor nos levantou. Ele é cirurgião pediátrico e eu psicóloga de formação. E o Senhor tem nos usado nessa área já há muito tempo para que a gente possa levar, como diz o texto de Oséias 4:6, um conhecimento que vai aliviar o sofrimento do povo. Então, esse é o nosso chamado, nosso ministério. Somos membros da Missão Praia da Costa há 18 anos, desde que viemos do Rio de Janeiro aqui para o Espírito Santo. A gente vive em Vila Velha. Gente, quem não conhece o Espírito Santo, tá aí um convite, que é uma terra boa, viu? Não conheço, Maravilhosa. mas um Amiga, dia eu vou conhecer. você vai conhecer, Com certeza. viu? É muito bom aqui, viver aqui é muito tranquilo, é muito uma bênção de Deus. E estamos aqui, Amém. né, nessa jornada agora. Eu, ano passado, vim para a internet também para poder partilhar conhecimento com essa missão muito clara de Deus. O Senhor me mostrou há muitos anos atrás que havia uma maneira de disseminar o conhecimento revelado que era além do olho no olho, né? O olho no olho presencial. E eu tenho vivido isso, visto, né? E tem sido muito maravilhoso. Estamos aí para poder contribuir hoje com o coração assim cheio de expectativa naquilo que o Senhor vai fazer através desse tema. Esse tema em especial é um tema assim da minha vida pessoal, né? Eu falo que foi o meu maior gigante, é o meu maior desafio, mas também o meu maior ministério, que é a Amém. gestão das emoções. Estamos aí, amiga, para transbordar. Eu creio, sabe, você está falando aí que também foi o tema da sua vida. Eu penso, sabe, Flávio, que Deus vai nos usar na área em que nós fomos mais feridas. A Bíblia diz, lá no Salmos 147, versículo 3, que só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas Aleluia. feridas. E eu também, você conhece um pouco da minha história, porque você já assistiu muitas lives minhas, né, aqui. Aham. E eu também, eu trouxe, Flávia, para minha vida adulta, um passado de muita dor, sabe? Que eu vivi na minha infância. E essas feridas, elas me bloquearam muito na minha vida, na tomada de decisões, né, nos meus relacionamentos. E até que um dia eu percebi que feridas, elas são uma oportunidade que o Senhor nos dá se a gente der a resposta Amém. certa, se a gente permitir o Senhor nos curar. É uma oportunidade que o Senhor nos dá para que a gente possa curar outras, para Amém. que a gente possa transbordar na vida de outras, né? E por isso eu trouxe esse tema, gestão das emoções. Porque eu creio que toda mulher curada por Deus, ela cura outras, né? E Uhum. também falando da nossa casa, que é o nosso primeiro ministério, que é o nosso jardim ali, onde a gente tem que Uhum. regar, né, plantar, para poder colher. E muitas vezes, por causa de emoções conturbadas, sem saber administrar, a gente muitas vezes erra
nessa gestão no dia a dia. E hoje eu quero dizer que você tem liberdade, né, para compartilhar. E eu creio que o Senhor hoje vai curar muitas mulheres aqui. Eu sei que muitas mulheres, o Senhor falou muito comigo isso ontem, até falei para você, que Deus estava trazendo para essa live, para essa semana, muitas mulheres que se sentiam rejeitadas, que traziam do seu passado, da sua infância, essa ferida de rejeição. E eu creio, Flávia, que o Senhor hoje vai curá-las, sabe? Amém. Eu creio que hoje o Senhor vai derramar bálsamo nos corações, para que a gente possa ser uma mulher resolvida emocionalmente, que a gente possa, nesse processo, que é um processo, conseguir trabalhar e lidar, né, com as nossas emoções. Amém, é verdade. Existe o texto de Isaías 61, que é lindo quando anuncia, né, o Messias e que ele viria e que ele faria uma grande obra. E o versículo 4, eu até separei ele aqui para ler, eu acho muito, muito forte, quando é anunciado assim: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Algumas questões na nossa alma, né, no nosso coração, como a Bíblia fala, no nosso homem interior, elas não são nem questões só da nossa geração, elas são questões que já vieram sendo destruídas, né, de geração. Questões que vieram dos avós, dos pais e que passaram para nós e que afetaram a nossa estruturação emocional, porque a nossa estruturação emocional ela é uma base para as fontes, né? Provérbios 4, 23 fala que do coração procedem as saídas da vida. É desse conjunto emocional que você vai liberar palavras para os seus filhos, que você vai acreditar, que você vai sentir. Então, o coração, ele é algo muito precioso. E o Senhor sabia disso, mas o nosso opositor também sabia disso. Né? Então, as guerras, muitas das nossas guerras, muitas questões que nós trazemos, em especial a mulher que tem o feminino de peculiar, né? O hormonal do feminino, que é diferenciado. A gente... claro que as mulheres são diferentes, então quando a gente fala desse feminino, eu não estou dizendo que todo mundo é extremamente sensível, não é isso, mas nós temos uma peculiaridade biológica, né, estrutural, a gente é diferente, e nessa diferença, esse sentir ele é muito marcado, esse coração da mulher, nessa mente, todo esse arcabouço aí do nosso universo mental, ele é muito marcado, e muitas de nós que estamos aqui, chegamos aqui aos 30, 20, 40, 50, 60 anos, com áreas devastadas, com áreas que foram sendo maculadas, que foram sendo malnutridas, que foram sendo machucadas, e a gente vai sobrevivendo. Mas a qualidade... Né? Eu falo muito que eu gosto muito de olhar para aquele texto quando Jesus fala que do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Para aquela mulher, quando ele fala, acho que é João 7,37, alguma coisa assim. E eu fazia essa comparação, a gente fazia essa comparação, assim, quando a gente olha para as nossas emoções, qual é a qualidade dessas águas que estão fluindo de nós? Porque às vezes a gente se acostuma, Ana, a viver essa vida, a vida sem alegria, a vida triste, a vida raivosa, né? A vida escondida muitas vezes numa apatia, e acha que foi para isso que ele nos fez. E a gente precisa, e eu quero nessa manhã começar olhando para essas promessas todas que acabamos de ler aqui, né? Você leu, eu falei algumas aqui, que a gente precisa ir para a gestão das nossas emoções com clareza de que o Senhor tem interesse em restaurar. E ir pontinho a pontinho nesse processo, restaurando áreas que cada uma de nós especificamente temos. Cada uma de nós temos algumas áreas. Né? Então, acho que a gente precisa começar dessa perspectiva, assim, da esperança, da confiança, da fé de que o Senhor quer sim nos restaurar. Ele quer nos dar um interior limpo, um interior puro, é uma promessa. Sabe? Quando eu me achego a Ele, eu me achego com essa convicção de que hoje pode não ser assim,
né? Quando eu falo isso, a minha mente, eu tenho uma história de muitos momentos difíceis, sabe? De momentos difíceis, pesados, de angústia, coisas que eu nem compreendi. Talvez seja o caso de algumas de nós aqui nessa manhã. Você nem entende por que você sente isso. Você não tem um grande problema, né, assim, na sua história que você fala assim, meu Deus, justifica não eu sentir desse jeito, eu não ter alegria. Mas aquilo comparece. E o Senhor tem essa sede, esse interesse, essa palavra liberada para a sua vida, que Ele quer transformar você num jardim regado, fechado, cuidado, né? Para fluir cheiros bons, para fluir coisas boas para você, para a sua geração e para a sua família. Então, amiga, você me interrompe, tá? Quando você precisar. Amiga, amém. Eu só vou. Você estava falando Uhum. e me veio no coração justamente essa passagem que você usou de fluir rios de água viva, da história que está por trás dessa passagem, que é a história Uhum. de uma mulher com um passado muito feio, né? Porque ela já tinha tido 5 maridos e ela foi, amiga, tirar a água do poço num horário onde ninguém estava ali. Uhum. Ela foi meio-dia, era um horário onde o sol era muito alto, né? Ninguém ia tirar água do poço nesse horário. E a Bíblia diz que Jesus resolveu passar em Samaria. E ele sabia que ela iria estar ali. E ele queria, não a água do poço. Jesus estava com sede de ter o coração daquela mulher. Ele queria curar aquela mulher, sabe? E ele foi até o encontro dela. E eu quero dizer isso hoje para as mulheres que estão aqui. Ele sempre vai ao seu encontro. Não Amém. importa a sua dor, não importa o seu passado, não importa o que você esteja vivendo hoje, não importa a escolha que você tenha feito, seja ela boa ou ruim, Jesus vai ao seu encontro. Não importa o seu comportamento, não importa nada, porque ele tem uma sede no coração, que é ter o seu coração. Né? E a Bíblia fala que quando ela conversava com Jesus, ela falou para ele contou a vida dela todinha, né? E quando ele conta a vida dela, não foi para condenar, mas foi para dizer para ela, em outras palavras, o seu passado não vai determinar o seu futuro. Sabe? E ela foi tão impactada com aquilo que ela recebeu de Jesus, que a Bíblia fala que ela saiu para evangelizar toda uma cidade. E eu fico pensando, sabe? Por que será que o Senhor nos chamou? Muitas vezes nós não conseguimos exercer a nossa missão, cumprir o nosso chamado. Não conseguimos fazer aquilo que temos que fazer, porque ainda estamos presas nos nossos passados, nas nossas emoções conturbadas que não foram resolvidas. Mas hoje Jesus está aqui. Hoje o Senhor está aqui, né, para curar, para sarar, para nos dar dessa água viva que a Flávia acabou de falar. Desculpa, pode continuar, amiga. Não, amiga, desculpa, não. O Senhor tá aqui, é do jeitinho dele. E eu, assim, quero dizer para você, para a gente começar esse ensino, que esse processo, ele não tem um outro lugar para acontecer, senão no secreto. É possível ser restaurada? Talvez você esteja aqui carregando essas culpas. A culpa, ela é uma emoção desagradável, que tem a função de reparar aquilo que é a nossa responsabilidade numa situação, só que ela é muito mal empregada na vida da mulher. A mulher, em especial, ela parece que carrega, eu acho que até teologicamente deve ter uma explicação para isso, uma culpa que consome ela, que fica ali atormentando. E às vezes você está aí hoje com esse sentimento predominante. Você olha para o lado, você sente culpa. Você olha para o seu filho, você sente culpa. Você olha para o seu passado, você sente culpa. Você olha para as dificuldades e os desafios do seu relacionamento conjugal, você se sente culpada, né? E muitas vezes a tristeza é uma outra emoção que está aí muito presente em você. Às vezes ela está quase se transformando numa identidade para você, de tanto que você falta alegria. Tá todo mundo feliz, acontece alguma coisa e você não consegue desfrutar essa emoção prometida para você. Ou a raiva. Mulheres que estão muitas vezes, parece que elas estão ligadas assim, pronta para faiscar. O filho encosta perto dela e ela faísca, as palavras dela são ásperas, são rechosas.
E você vai dizer para mim, Flávia, como eu começo? Eu vou te dizer, no secreto. Amém. Você começa no secreto, não tem outro lugar, sabe por quê? Porque só quem sabe as marcas da tua história, de cada um dos teus dias de vida, cada um deles, desde que no momento que você estava no ventre da sua mãe, sendo ali formada, e as coisas que foram faladas, e as coisas que foram vividas por ela, só o Senhor conhece todos esses registros. E só o Senhor sabe quais deles são responsáveis por uma história que hoje responde por esse coração dessa maneira. Que não lembra da comparação, que não parecem esse rios de águas vivas, que não transbordam essa plenitude, que não parecem um jardim fechado, cuidado. Então o secreto, a intimidade, amiga, não tem outro lugar, não existe outro lugar. É claro que você pode, precisa muitas vezes buscar uma ajuda profissional, claro, um aconselhamento pastoral, um terapeuta que vai te ajudar a resolver algumas dessas questões, sim. Mas o que mantém essa jornada de gestão emocional, de cura, de transformação, é o secreto, porque no secreto você vai trilhar um caminho de restauração. O Espírito Santo, ele vai te levando a cada dia da sua vida aos lugares que você precisa ir, no tempo que você precisa ir, porque a verdade é que não é essa live que vai transformar de uma vez por todas, essa semana que vai transformar mas aqui nessa semana, Deus vai dar um start, ele vai colocar luz numa área que você nem via, estava adormecida, você administrava, vivia, mas que o Senhor quer te dar liberdade para viver a plenitude que Ele ofereceu. Então começa ali. E ali nesse secreto, diariamente, com a palavra, com a oração, com os registros, né, no seu caderninho de oração, você vai começar a ser trabalhada pelo Senhor e você vai buscar conhecimento. Sabe, Jesus falou em João 8:32 que conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Existem verdades sobre a sua história que o Senhor quer trazer luz, Ele quer falar com você. Porque a nossa jornada emocional, hoje eu não vou entrar muito nessa questão das emoções, mas tem material aí, a beça, né? Aqui no IG da Ana, a gente já fez até uma live sobre gestão das emoções, falando sobre a função delas, que elas estão aqui para nos adaptar, que elas são involuntárias, que elas são passageiras, né? As nossas emoções, elas não têm vontade. Elas são só uma química no nosso organismo e elas, outra coisa muito importante que você precisa saber, elas não são maiores que você, elas são parte do teu corpo. E como parte do teu corpo, elas estão sujeitas ao decreto de Gênesis 1, de que você tem que dominar, aprender a gerenciá-las, a dominá-las. Elas não são pessoas, elas não são entidades. Eu gosto muito de falar essa expressão. Existem pessoas que lidam com o sofrimento, Ana, como se eles fossem entidades, como se eles fossem uma coisa que está acima. Não. As nossas emoções, elas estão na esfera do nosso corpo, da nossa mente, e eles são humanos, e como tudo que é terreno, eles precisam estar submetidos à nossa gestão. E tudo isso é um aprendizado. É um aprendizado que vai começar nessa jornada do secreto, que vai começar com lives como essa, com conteúdos como esse, onde você vai aprendendo, entendendo para que servem, qual que é a função. Mas hoje eu queria falar sobre uma base, porque a gente começa muito cedo isso. A gente começa muito cedo a se sentir, né? Se sentir em relação a nós mesmos, quem somos, ao nosso valor. Você falou no início de rejeição, né? E a noção de aceitação, que é o oposto da rejeição, que é a base para a vida, né? Você se sentir aceito, validado, é algo que começa muito cedo, que começa com as primeiras palavras que a gente ouviu, com a expectativa ou não que a nossa família tinha em relação à nossa chegada, com aquilo que foi sendo falado à medida que nós estávamos como crianças, menininhas, aquelas menininhas, né? Que éramos ali levando os nossos trabalhos da escola para o pai e para a mãe, mostrando ou errando em alguma coisa e ouvindo correções
cada momento da nossa jornada de vida, a nossa adolescência, ela é muito incrível nos dois sentidos, de validação ou de rejeição da nossa vida, porque às vezes ali os nossos humores de adolescentes, eles aparecem e na maioria das vezes os nossos pais, eles não conseguem muito bem administrar isso e a gente também não consegue, e ali você fica com marcas na tua identidade e que vão responder por muito dessas emoções que ficam pairando e que a gente já falou aqui no início. Então, existem três crenças básicas, né? Tem autores da psicologia cognitiva, Judith Beck é uma delas, ela fala, existem 3 crenças básicas, elas estão na base da vida de toda pessoa. E que elas são crenças que elas vão determinar a maneira como a gente lida com a gente mesmo, com as pessoas ao nosso redor, com a vida e com o nosso futuro. A maneira como a gente vai lidar emocionalmente com a gente, se a gente acredita na gente, se a gente aceita um desafio, alguém fala assim pra você, olha, Ana, eu tenho um desafio pra você agora. Eu vou te dar uma outra missão maior do que você já tem. Né? Qual é a tua resposta a isso? Tem a ver com essas crenças lá iniciais, que estão na base e que muitas vezes respondem por essas emoções que eu exemplifiquei aqui no começo e que você não tem ideia, mas que estão lá na tua base. Então ela vai falar de 3 crenças básicas que muitas vezes estão atrapalhando, interferindo, manchando, adoecendo as nossas emoções. A primeira delas é o desamparo. Todo ser humano é básico na vida que você seja amparado, que você tenha proteção básica, a segurança básica. E muitas vezes o desamparo foi aquilo que foi plantado no teu coração. E por isso nas tuas emoções há uma predominância de insegurança. Sabe aquela coisa de eu não aceito o desafio, isso não é para mim, isso é para Ana Laura, isso é para Flávia, isso é para Patrícia, para Cláudia, mas não é para mim. Isso tem a ver, é claro que aqui a gente está fazendo muito rápido, né, por causa do nosso tempo, mas porque eu quero muito trazer essa ideia do que está lá dentro, lá encrunhado, talvez de geração em geração foi plantado essa crença mentirosa de que você não é protegida, de que não há alguém que dê segurança, porque houve falhas paternas e elas sempre vão existir na Terra. Por melhores, por mais bem intencionados que sejam os pais, esse desamparo pode ser uma crença básica que responde por um sentimento profundo de insegurança. Segunda crença básica que ela fala, o desvalor. Então, existem pessoas que elas carregam uma falta de noção de valor, elas não conseguem acreditar que elas são preciosas, mulheres que são preciosas, então elas aceitam qualquer coisa. Às vezes entrar num relacionamento conjugal por não ter noção de valor, porque não foram validadas, não foram afirmadas em suas identidades. Não tiveram uma jornada inicial de convicção de que aquilo que elas eram, de que aquilo que elas faziam valia a pena, era louvável. E carregam esse sentimento, sabe? Não se encontram, não se acham aceitas o tempo todo, né? Elas estão naquela sensação de segundo lugar. Existe uma geração de mulheres que carregam um segundo lugar, quase que de nascença, mas em nome de Jesus nessa manhã. Amém. Você está aqui para ser liberta. E o primeiro passo da libertação é conhecer a verdade. E a verdade sobre você, Jeremias 1 fala sobre isso. Ele te escolheu desde o ventre. Ele te escolheu desde o ventre. Ele designou propósito para a sua existência. Independente de como você se sinta. Aí você pode falar, Flávia, mas você não sabe. Eu não conheço a sua história, mas eu sei a minha e eu sei o que ele foi e é capaz de fazer na minha. Eu sei. Alguém que já pensou em tirar a própria vida mais de uma vez, não foi uma. Por conta das emoções incompreendidas,
de buracos escuros na minha alma. Eu tenho autoridade no Senhor nessa manhã para te dizer, é possível a liberdade de qualquer cativeiro. Aleluia. Então, às vezes, o desvalor é o que está aí marcando, mas pode ser o terceiro D, que Judith Beck fala, que é o desamor. Falta de amor. A falta da presença. A falta do colo. A falta do diálogo. Que marcou você de uma maneira nociva. Sabe, você muitas vezes diz, eu não consigo transbordar amor, Flávia, porque eu não sinto, eu não consigo dar presença aos meus filhos, porque eu não tive. Então eu quero te dizer, o dono de todo o amparo, o dono de todo o valor e o dono de todo o amor é o teu Deus, é aquele que te chamou, aquele que, como já foi dito aqui nessa manhã, tem planos de esperança e de paz para te dar futuro. Ele tem um futuro para você. Esse Deus, ele tem tudo isso. Ele tem amparo, ele tem segurança. Ele tem valor. Ele te deu um lugar na terra. É único o seu lugar. O seu DNA não tem nenhuma mulher que tenha. Não tem ninguém igual você. Você, só você. A única versão de você é você. E ele te ama com todo o amor desse mundo, a ponto de não desistir de você. Ele entregou o filho dele naquela cruz para transformar, como diz Isaías 53, de 3 a 5, nossas dores em redenção, em vida, em novidade de vida. Então, vá para essa jornada de gestão emocional. Essa é a jornada da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela não é uma mulher que não tem cheiros ruins na vida dela, que não tem memórias ruins, não, mas tudo dela, ela escolheu um altar, ela escolheu um memorial para fazer com os lugares de dor. E quando ela olha para os lugares de dor, o memorial que está lá é redenção, é ressurreição, é ministério, é aprendizado. Você sabe uma escolha que eu fiz, Ana, há alguns anos na minha vida, é quando a minha mente me traz os momentos difíceis da minha história, eu escolhi olhar, ressignificá-los como os momentos de aprendizado. Amém. Os momentos de libertação, porque foram muito difíceis, mas foram lá que eu aprendi os grandes segredos que eu compartilho hoje com milhares de pessoas. Foi lá que eu aprendi na minha própria dor. Então, o meu convite para você, independente do tamanho da tua história, nessa manhã, é que você faça essa escolha de transformá-los num lugar, num altar de aprendizado, num altar de ministério, num altar do teu chamado, naquilo que vai ser o teu transbordo na tua geração. Talvez você é uma mulher que sofreu a perda de filhos, vários abortos, a dificuldade de gerar. E quantas mulheres, Ana, o Espírito me traz essa palavra revelada aqui, quantas mulheres carregam uma coisa de... Eu não tenho valor. Por que eu não tenho filho? A Ana tem 4, a Flávia tem 3. E por que eu não tenho filho? Será que eu não tenho valor? Quantas vezes eu já ouvi isso? Será que Deus não me ama? Será que eu não sou merecedora? Será que eu não sou capaz de ser uma boa mãe? Deixa eu te dizer, transforme a tua experiência no teu altar de aprendizado. Ali vai ser o lugar do teu transbordo. Deus vai te dar autorização porque você conhece essa dor. E recuse, rejeite essas emoções que vêm de maneira inapropriada, porque elas não são a verdade da palavra sobre você. Aleluia. Então, é claro que eu não estou dizendo aqui que você tem como dizer, sai agora a emoção. Não é isso. Mas você pode fazer escolhas. E um outro segredo que eu quero compartilhar aqui com vocês. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo, ele diz que existe uma maneira de experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa maneira é a renovação do nosso pensamento. As nossas emoções, elas são trabalhadas de muitas formas. Uma delas é como a gente cuida do nosso corpo. Atividade física, alimentação, descanso, tudo isso é fundamental para a gestão das nossas emoções. E na mulher, então, né, quando você não descansa, você não dorme o suficiente ao longo de muito tempo, você fica irritada, você fica angustiada.
Existem muitas coisas importantes para a gente entender. Esse assunto ele é muito amplo, mas hoje eu quero te dar uma dica muito prática para fazer a gestão das suas emoções, que é a transformação do teu pensamento. Porque a emoção eu não consigo mudar, Ana. Eu não vou lá e mudo ela. Ela é uma química ambulante no meu corpo. Mas eu regulo o meu corpo, eu regulo o meu espírito e eu regulo a minha alma de diversas maneiras que afetam as minhas emoções. Pensando no meu espírito, quando eu invisto tempo em oração, em leitura da palavra, em louvores, eu estou nutrindo as minhas emoções positivamente. Eu estou fazendo uma gestão das minhas emoções. Quando eu desago no momento de oração e chorar ao Senhor, eu estou ali ajudando a aliviar. Mas hoje eu quero me deter aqui mais no campo do pensamento, porque o pensamento altera o nosso humor. A ciência já mostrou que Paulo fala. Renove o que você pensa. Escolha o que você pensa, escolha. Sabe, muitas vezes a gente não se dá conta que... Mas, Flávia, eu recebi muito isso a vida inteira. Os pensamentos são muito ruins em relação a mim mesma, de autocondenação, de desvalor, de que eu não tenho segurança, que eu não tenho ninguém por mim, que eu não sou capaz. Ok, você pensa. Mas encapsule esse pensamento e leve ele à luz da palavra. E aí você vai passar o filtro de Filipenses 4:8, é um texto importante para você ter escrito nos umbrais da sua casa. Tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for puro, em tudo aquilo que houver louvor, se há a boa fama, isso é o que deve habitar o seu pensamento. Então eu vou ficar só com a primeira expressão. É verdadeiro isso que eu estou pensando sobre mim? Quando eu passo esse pensamento de que eu não tenho capacidade, que eu não tenho valor, que eu sou mesmo cocô do cavalo do bandido. Porque muitas de nós nos sentimos assim muitas vezes. No mundo de redes sociais, Ana, comparações o tempo todo, a gente se sente comparado, né? Com a fulana, com a ciclana. E eu quero te dizer, gente, a gente não vem pra rede social e mostra a hora que a gente chora. A gente fala entre a gente, né, Ana? A gente não fala assim, ó, gente, vou postar aqui uma foto, tô com o aluguel atrasado. A gente não posta dos problemas, né? A gente posta só o palco. Só as Exatamente. E tudo bem com isso, né? Mas a gente tem para quem contar, então a gente se fala, né? Você tem suas amigas, eu tenho as minhas, a gente tem uma outra, a gente chora junto na intimidade, mas a gente precisa entender, e é isso que eu quero te ensinar de maneira prática, pra gente caminhar para terminar, que hoje a gente vai terminar na hora, tá combinado? Sim. Que os seus pensamentos precisam ser verdadeiros. Então, como que eu renovo o meu pensamento? Primeira coisa, encapsule o seu pensamento. Leve esse pensamento que te atormenta, se é de culpa, se é uma raiva que vem assim tomando você, que parece que o demônio te possuiu. Deixa eu te falar, muitas vezes não é demônio não. É o acúmulo de histórias de raiva durante uma vida inteira. De injustiça, de coisas não resolvidas. Às vezes você olha hoje para o seu pai e para sua mãe, existe uma indiferença. Quando os seus pais trazem uma questão para você, você não tem vontade de cuidar, você sente raiva. Flávia, que feio, mas isso habita muitas vezes dentro de nós, porque é uma história de má gestão emocional. As emoções, elas não foram trabalhadas, elas se transformaram em coisas dentro de você. Em coisas. Então, o que eu quero te dizer? Pegue esse pensamento, coloque à luz da palavra, ele é verdadeiro. Ele fala, aqui há louvor nisso, há boa fama. Sabe, às vezes mulheres com padrão maledicente mental. Você automaticamente você olha para o outro, você já vê o mal, o pior. Coloque isso num papel e renove. Busque o que a palavra fala. Existe uma técnica do Dr. Augusto Cury que eu gosto demais. Ela é muito simples. Mas ela é uma técnica que nos ajuda a transformar os nossos pensamentos. Primeira coisa, duvide desse pensamento. Será mesmo que eu não sou capaz? Será que eu fui a única filha que Deus resolveu não olhar para ela?
Sabe? Porque será que tudo isso que eu penso, que a minha casa tá ruim, os meus filhos são os piores, o meu casamento é o pior, será que isso é verdade? Eu tô exagerando aqui para te exemplificar. Mas duvide, ponha dúvida. A técnica do DCD ela é muito bíblica, é muito Romanos 12:2. Ponha dúvida. Segundo, critique esse padrão. Diga não, não é verdade. Sabe por que isso não é verdade? Porque, olha, tem esse ponto bom no meu filho. Tem esse ponto bom no meu casamento. Olha o que a palavra fala. Escolha os versículos que contrariam, que são a oposição a essa mentira que você vem carregando. Porque os teus pensamentos, eles alimentam as tuas emoções. Sim. Na verdade, são comida, né, para a alma. Então, aquilo que a gente imagina na nossa alma, assim a gente é, a Bíblia diz. Né? Então, é muito poderoso isso. E por último, determine. Determine o que você vai pensar. Aí você vai falar assim, Ana, mas eu fiz isso uma vez, não deu certo. Eu estou aqui com um gabarito de mais de 15 anos de clínica e com a minha própria vida para te dizer que funciona aplicar a palavra. Quando você pega aquilo que tem machucado você emocionalmente, e é uma mentira, e você põe dúvida, você critica e você determina a verdade de Deus para aquela área da sua vida, você começa a aprender a moldar e a exercer o domínio das suas emoções, a fazer gestão dos seus pensamentos. E é importante dizer também, Flávia, que isso te tira do lugar de vitimismo. Porque muitas vezes a mulher, por ser muito ferida nas suas emoções, né, e não conseguir lidar com elas, ela se coloca num lugar de vítima. E ela é a vítima, às vezes, de todas as circunstâncias da vida dela. Eu estava conversando com uma mulher esses dias, semana passada, e era incrível ver a ferida da falta do pai, né? E, na verdade, às vezes a gente teve um pai presente, mas o diabo sempre vai atacar na paternidade. Sempre o diabo vai tocar na paternidade, porque ele quer desconstruir a visão que a gente tem de Deus, que é o nosso Pai Celeste. Pai maior. O nosso principal pai, né? Na falta de um pai terreno, a Bíblia diz que ele é o nosso pai. Na verdade, mesmo tendo pais presentes, nós temos um pai amoroso que nos ama como nós somos, que não exige o nosso amor. O primeiro amor é o dele. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro, né? E eu acho isso muito lindo, trazendo uma ilustração, Flávia, diante dessas três coisas que você está falando, da vida de Ana, sabe? Ana, ela era uma mulher amargurada na sua alma. E ela tinha coisas boas na vida dela. Ela tinha um marido que a amava. Mas a gente sempre tem a tendência a olhar aonde falta. Conta-se a história de um professor de matemática que chegou na sala de aula e fez a tabuada do 9. 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3. E a primeira coisa que ele colocou foi 9 vezes 1 igual a 7. E os outros ele colocou certinho. E a sala começou a rir, criticar o professor e rir da cara do professor, porque ele tinha errado uma conta. Ele fez 10. E ele falou para eles, eu não errei, eu fiz de propósito, para mostrar para vocês que muitas vezes a gente se fixa no erro e deixa de olhar os acertos. Né? E muitas vezes o diabo usa isso, usa a falta, usa as feridas, usa as emoções que não sabemos lidar com ela, porque as emoções elas vêm, como você falou, não tem como a gente impedir que as emoções venham, que o sentimento venha, que a raiva venha. E na verdade sentir raiva nem é errado. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Então a tristeza, a raiva, né, o sentimento de frustração, a rejeição, a mágoa, elas estão aqui. Elas fazem parte da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa história. A pergunta é, como lidamos com ela? Por que não fazer desses sentimentos amigos que nos ensinam?
do que inimigos que nos aprisionam. E Ana fez isso. A Bíblia fala, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, que de ano em ano ela subia com a sua família para oferecer sacrifício. E todos os anos, Penina a irritava, ela chorava muito e não comia. Todos os anos, imagina, por muitos anos, ela teve que conviver com essa dor, com a tristeza de não poder ter filho e com a comparação que a sua rival lhe fazia. Mas um dia, Flávia, um dia ela decidiu, a Bíblia fala que ela orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor. Ela derramou o seu coração diante de Deus. E ela creu na palavra que o sacerdote deu a ela. O sacerdote representava Deus. E aquele sacerdote disse a ela: minha filha, vai e que seja feita conforme o que você pediu. A Bíblia fala que naquele dia ela se levantou e o seu semblante já não era mais triste. Ela tinha engravidado? Não. Ela tinha tido um filho? Não. A circunstância era a mesma. Não mudou, mas ela mudou. Ela se levantou. E o seu semblante já não era mais triste, porque ela creu na palavra que ouviu de Deus através da boca daquele sacerdote. Então eu creio muito nisso. Quando você fala de determinar, né, é de você declarar aquilo que Deus diz ao seu respeito, aquilo que Deus diz a respeito da sua família, aquilo que Deus diz a respeito da sua própria vida, aquilo que Deus diz a respeito do seu futuro, a respeito dos seus filhos, a respeito do seu casamento. E quando você declara, palavras são sementes plantadas. E elas podem ser morte ou elas podem ser vida. Então eu acho que hoje é um dia para decidir ser o protagonista da sua história, como mulher de Deus, virtuosa, né? De fato, você crer, sair do lugar de vítima, sair do lugar de vitimismo e crer nesse amor, né? Usar tudo que a palavra de Deus diz ao seu favor, porque Deus te chamou para ter esse futuro extraordinário. Desculpa, Flávia, te cortei. Não, eu queria amiga. Compartilhar isso. Foi tudo muito demais. E assim, isso fala dessa nossa responsabilidade, né? Que Ana, ela trouxe para ela. Muitas vezes a gente acha assim, eu vou conseguir ter uma qualidade de vida se eu caminhar um dia. Não vai. Você vai ter qualidade de vida se você caminhar regularmente. E o mesmo cabe para a nossa gestão emocional. Muitas vezes você toma uma decisão, mas ela tem que permanecer independente do que você sinta. Resiliência. Então, assim, exatamente. Então, hoje você está tendo luz sobre algumas áreas. Eu tenho certeza que essa semana vai ser extraordinária. Amanhã você vai aprender um tanto e o Senhor vai trazer para você áreas que você precisa tratar agora. O Senhor trouxe, mostrou, Ele te revelou, Ele te deu uma palavra viva. Você tem que manter disciplina nisso. Encapsular, transformar, declarar a palavra viva, verdadeira sobre a sua vida. O que são as promessas de Deus. O nosso Deus é bom, Ana. E muitas mulheres acreditam pelas versões paternas que carregam de que Deus não é bom. Que Deus se alegra com o nosso sofrimento. Não, gente. Isso não é uma verdade. O nosso Deus não se alegra. E Ele conhece o nosso sofrimento. Naquela cruz, Ele passou por todo tipo para conhecer cada um. Às vezes você fala assim, mas esse aqui Jesus não conheceu. Todos Ele conheceu. Ele sabe o que é. Ele é um homem de dores, a Bíblia fala. Então entenda, não é um dia. É recorrentemente você buscar este caminho. E entendendo, né? Eu só quero finalizar falando isso. Que as nossas emoções, elas de fato não são inimigas. Elas são desagradáveis por sensação, mas elas não são sem função, elas têm uma importância. Se você não tiver uma dose de medo, você não vai se proteger do perigo. Se você não tiver uma dose de tristeza, você peca e continua pecando e vai até morrer. Então, a tristeza tem função. A raiva, ela vem para corrigir injustiça. A questão é como nós passamos por ela. Porque elas passam, e é uma outra coisa que a gente precisa entender. Elas passam, pode ter uma madrugada de choro, algumas de choro, mas vem uma manhã de alegria. Então, creia nisso.
Sabe? Não olhe para esse momento que você está vivendo agora e pense assim, isso é para sempre. Não é. Nada na nossa vida é para sempre. E as emoções e os momentos desafiadores, eles vêm e vão se fizermos aquilo que precisa ser feito. Se usarmos a palavra a nosso favor, se praticarmos, não só de ouvir, como diz Mateus 7, mas se praticarmos, teremos base para viver esses dias. Então, que Deus abençoe sua vida. Amém. Que nessa manhã você saia daqui, você possa ouvir novamente, quantas forem, né? Você tem que estar inscrito na semana para poder ter o link e você coloque em prática, seja gestora das suas emoções, aprenda sobre elas, vai estudar sobre isso para ser um jardim fechado, tá bom? Amém. Amiga, eu quero te agradecer, eu vou pedir para o pessoal fazer um print. Vamos fazer uma foto, gente? Faz um print aqui da tela e para você colocar lá no seu stories, no seu Instagram. Vamos lá, amiga? Coraçãozinho. Faz um print, gente. Fizeram? Amém. Eu vou pedir para você colocar essa foto lá no seu stories, me marcar a Flávia. A live vai ficar salva, mas nós vamos subir essa live para o YouTube. A gente vai colocar num portal para todo mundo que está inscrito, porque muita gente não pode estar aqui ao vivo. Nós vamos liberar lá nos grupos de WhatsApp esse portal. Também no último dia, na quinta-feira, eu vou liberar um e-book que eu e meu marido escrevemos sobre como ter sucesso no casamento, para solteiras e casadas, quem ainda não é casado já pode ir lendo, né? E amanhã a gente vai falar sobre como lidar com o nosso temperamento. Amém? Então eu quero agradecer você por estar aqui. Eu quero terminar, a gente tem ainda 3 minutinhos, fazendo uma oração, Flávia. Para que o Senhor possa abençoar essas mulheres que estão aqui. A inscrição está no link da minha bio aqui no Instagram, tá bom? Na entrada do meu perfil tem um link. Você clica nesse link azul e ali você pode se inscrever e entrar nos grupos de WhatsApp. Amém? Deixa eu orar por vocês. Amém, Senhor. Eu quero te agradecer por esse dia, por esse banquete que o Senhor nos deu nessa manhã. Deus, eu quero abençoar cada mulher. Senhor, eu oro para que essa live seja apenas um start, mas que elas possam, Deus, continuar crescendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Oh Deus, em conhecer o propósito do Senhor para a vida delas. Deus, eu abençoo cada família aqui representada, cada lar, cada mulher, cada filha, cada mãe, cada esposa. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nessa semana transformar, oh Deus, a nossa mente, renovar a nossa mente, para que nós possamos ser transformadas. Oh Deus, nós prosseguimos olhando, contemplando o Senhor. Oh Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aumenta a nossa fé, muda a nossa visão. Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Flávia, obrigada. Beijo, amiga. Beijo. Amanhã tô aqui muito para ouvir. obrigada. Tchau, Amém. Obrigada. tchau, gente. Tchau, Deus gente. abençoe. Amém.